Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Tagarelar. Eu sou a Aline e neste episódio de hoje eu quero trazer uma pessoa muito especial, que eu vou deixar que ela se apresente, uma amiga querida lá de Minas, e eu vou deixar ela contar um pouquinho sobre ela, que hoje é a Dani. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, obrigada. Ai, tô aqui tensa. Você vai me perguntar, não? Quem eu sou? Não, eu não vou começar por aí, Ah, porque a não. Dani, Eu sabe, a já tive que me audiência. preparar. A Dani, ela me explicou que ela já tinha se preparado para essa pergunta, então eu não começo por ela de propósito. A Dani, eu vou apresentar um pedaço dela que a gente se conheceu através da internet, né? Um podcast nos uniu, né? Então isso é importante assim de falar. E então, Dani, o que eu quero te perguntar é assim, por que seria interessante uma pessoa te conhecer hoje? Nossa Senhora, aí você me pegou. Então, é uma pergunta que eu me faço todos os dias, talvez. Por que seria interessante me conhecer? Hoje. Hoje. Eu acho que talvez para. Sei, porque talvez eu tenha tenho muitas histórias para contar, assim, muitas experiências da minha vida, é, muitas coisas para contar de vários obstáculos que aconteceram ao longo do meu caminho que me fizeram chegar aqui onde eu estou. Eu estava até ouvindo um podcast essa semana, ontem que eu fui caminhar, e aí a entrevistadora perguntou para a entrevistada se ela teria vontade de voltar no túnel do tempo. Se você tivesse a oportunidade assim, de voltar, você voltaria e, né, transformaria o que você fez no passado? E a entrevistada falou assim: claro, claro que eu voltaria. Falaria, Deus me livre passar por aqueles perrengues que eu passei e tal. E eu fiquei pensando nisso depois, assim, já tive muita vontade de voltar e apagar grande parte do que foi minha adolescência e o início da minha maturidade da minha, né, jovem adulta, assim. Mas aí ontem eu fiquei pensando, falei, eu não apagaria. Eu queria voltar, mas eu acho que eu faria as mesmas coisas, sabe? Porque isso que me fez chegar onde que eu tô hoje, né? Assim, que me fez chegar hoje, onde eu tô hoje profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente. Acho que se eu não tivesse passado por grande parte das coisas que eu passei, ainda que coisas mais difíceis, mais chatas, né? Sofrimentos, enfim. Eu não estaria aqui hoje, assim. Então, eu acho que é, parece bem chavão isso, né? Mas eu acho que é isso. Assim, eu não mudaria e talvez hoje eu gostaria que alguém me conhecesse por isso, para troca de ideias, para troca de experiências, sabe? Acho que eu passei por muita não, mas algumas coisas interessantes que podem ajudar outras pessoas também, sabe? A se verem, a se perceberem, a se conhecerem. Que lindo e Acho que inspirador, Dani. Olha só como vim sem resposta pronta é sempre é melhor. bom. Adorei. E Dani, é isso aí. Eu acho que tu conseguiu traduzir algo teu muito legal, que é assim, ó, tu é uma pessoa muito interessante de ouvir, de conhecer, de saber as histórias que tu conta, porque tu conta a história muito bem. E eu realmente, assim, sou muito testemunha disso há alguns anos já. Te conheço pessoalmente, conheci agora, né, recentemente, Uhum. começo do ano, mas assim, através da rede social há muito mais tempo, né? Eu queria te perguntar uma coisa, Dani, que traz um pouco da tua história, que é hoje, né? Eu sei que uma das tuas áreas da vida, assim, uma delas, uma das principais, é que tu trabalha dando aula, né? Tu Uhum. é professora. Então, eu queria te perguntar, dentro disso, assim, qual é a tua memória mais antiga de aprendizagem? Eu tenho, é, eu tenho duas que não são memórias, aprendizagem, pensando na aprendizagem escolar, assim, né? Educacional mesmo, de escola. Eu tenho duas que não são experiências e memórias boas, uma contada, né, pela minha mãe, pelo meu pai, e uma outra que eu me lembro, que não são experiências
principalmente a segunda, assim, que é a que eu me lembro, que não é uma experiência das melhores, assim, mas eu acho que ela é muito. Ela vai e volta porque ela é muito simbólica, eu acho, na minha vida, assim, e hoje na minha vida profissional também. Uma né, que os meus pais me contam que eu nasci em Brasília, e aí morei lá até 4 ou 5 anos, e aí eu ia para a escola, e minha mãe não sabe até hoje o que que acontecia na escola, que eu me escondia debaixo da carteira. Assim, várias vezes ela já foi me pegar e eu estava escondida debaixo da carteira ou escondida num canto da sala. E até hoje ela não sabe por quê, o que que aconteceu naquele, né? Eu não tenho essa lembrança, é uma lembrança construída, né, pela minha família, pelos meus pais, mas ela agora ela tem pouco tempo que ela me falou por conta do meu filho, né? Eu tenho um filho pequeno de 3 anos e meio. E aí, com discussão de escola, assim, né, das experiências da escola, ela me contou isso, de que ela, várias vezes ela me pegou e eu estava escondida. Assim, eu estava debaixo da carteira, eu estava num canto e não se sabe o que que aconteceu. Mas a lembrança que eu tenho vívida, assim, que não é das melhores, é de uma característica minha muito, que inclusive é que eu falaria, né, quem sou eu? Eu falaria, eu sou muito questionadora e problematizadora. E aí, essa lembrança tem tudo a ver com esse quem sou eu, assim. Eu devia ter, sei lá, uns 8 anos, 9, uns 8 anos, talvez, 7, 8 anos. E eu sentava na primeira carteira e tinha uma professora substituta. E aí, tudo que a professora ia explicando, eu sentava na primeira carteira, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, né, gostava muito de participar. E aí, essa professora, tudo que ela falava, eu falava, aham, sim, tô entendendo, aham. Aí ela falava uma coisa, eu, aham, aham. E essa professora simplesmente achou que eu estava debochando dela. Eu, uma criança de 8 anos, 7, 8 anos, né? Estava debochando dela, estava sendo debochada mesmo, sabe? E aí, eu respondendo, ela falou: você vai ficar sem recreio. Aí mas como assim eu vou ficar sem recreio? Não, você vai ficar sem recreio e você não pode comer. Você vai ficar sem recreio, sem comer. Tá, beleza. E aí, eu estudava numa escola, tinha 2 andares, eu estava no segundo andar. Foi todo mundo embora, ela me deixou realmente sozinha, não teve ninguém para me olhar ali, assim, não deixou nem eu né, não me deixou com uma supervisora ou com uma, sei lá, com a direção, com a coordenadora, enfim, com uma auxiliar, qualquer pessoa que fosse. E ela falou que eu não podia comer. E aí eu lembro nesse dia eu tinha levado um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que a minha mãe fazia, que eu amava. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu não vou poder comer meu bolo de cenoura? Aí eu escondi debaixo da carteira. Eu lembro assim, eu lembro dessa cena, eu contando aqui para você, eu lembro dela direitinho. Eu escondi assim, ó, no cantinho direito assim da sala, eu escondi debaixo da carteira, comia um pedacinho, ia lá na porta, olhava para ver se tinha alguém vindo e voltava, e voltava. E aí, quando eu cheguei em casa, né, contei para minha mãe tudo, minha mãe foi igual um furacão na escola e tudo, uma confusão. Aí Nossa. aí a professora era substituta, ela foi embora, né, foi mandada embora, ou acabou a substituição, não lembro. E aí o argumento da escola era que a professora estava passando por muitos problemas, ela estava separando do marido, estava passando por muitos problemas pessoais, e ela acabou descontando em cima de uma criança, né? Então, eu poderia ter tomado uma raiva imensa da escola, do aprendizado, da Isso, educação, né? isso. Mas eu falei que eu acho que é muito simbólico, assim, porque é, em alguns momentos isso já voltou, assim, já voltou como uma dor mesmo, até pouco tempo. Inclusive, eu acho que até em alguma aula nossa de dança meditativa isso voltou. Mas pensando agora, assim, eu acho que é tudo que eu não quero ser hoje como professora, sabe? Sim. Enfim. Não, não pode falar. Pode falar. Tô brincando. É, tudo que eu não, que hoje eu, como professora, dou aula na rede pública. Sim. é, eu sou professora de português, dou aula na rede pública tem 6 anos, vai fazer 7 anos. Uhum. E depois que eu descobri, né, é a minha segunda faculdade, depois que eu descobri que eu realmente queria ser professora,
eu falei, não, eu quero ser professora da rede pública, porque eu acho que ainda é um espaço de uma classe social, né, um pouco mais baixa, né, classe média, média baixa, assim, ainda é esse espaço. E eu sentia que era quase como uma missão, assim, sabe? Não, eu tenho essa formação que eu tenho esse amor pela educação, eu descobri agora que eu quero ser professora, então, não, é para essas pessoas que eu quero dar aula, assim. Quem são essas pessoas, né? São as pessoas que estão do meu lado em todos os lugares, 24 horas por dia, né? Então, e aí, essa é a professora que eu não quero ser, né? Essa professora substituta que me marcou há quase, Sim, né, quase não, há 30 anos atrás, né, 32 anos sim, atrás, é tudo que eu não quero ser, essa voz de autoridade, né, essa voz autoritária, assim, essa voz desumanizada, sabe? nossa. Então, eu acho que é uma lembrança de educação que é triste, assim, para mim, sabe? Ela é dolorosa, mas ela é muito simbólica, porque agora eu percebi isso, assim, né? Falando com você, que às vezes eu estou retomando essa situação para entender o que eu não quero, né? O que eu não quero ser, o que eu não quero passar, Ah, não tanto como profissional quanto como pessoa, né? Então, sim. E o quanto os teus alunos hoje te proporcionam, né? Essa oportunidade de reviver isso aí, né? De curar, não sim, é a palavra, né? Mas de cuidar dessa dor, cuidar, né? Porque tu né? poderia muito bem, como tu mesma disse, ir para um outro lado, assim, e É. odiar a escola, né? Ter uma memória negativa, né, da escola, assim. E olha que semana passada essa aconteceu duas coisas interessantes. Semana passada, antes do carnaval, um menino, eu estou dando aula para o sexto ano. Então, 10, 11 anos, né? Aí um menino brigou com o outro dentro de sala, no meio da sala, e aí um pequenininho, o outro menor ainda, enforcou o outro, assim, pegou, meio que esganou ele, jogou ele num canto, assim, da parede. E aí, na hora que eu tava passando alguma coisa no quarto, sei lá, na hora que eu vi, aí eu separei os dois, assim, aí o outro já saiu chorando, falei, chama lá a direção e tal, e o outro sentou e ficou. Aí, nisso que ele sentou e ficou, veio a vice-diretora, veio o supervisor, veio o diretor, ninguém conseguiu tirar o menino do lugar. Falou, vai ter que chamar o pai do menino. Aí ligaram para o pai do menino, nem o pai do menino conseguiu tirar ele do lugar. Aí, quando a gente estava conversando com o pai do menino, na hora que eu estava conversando com ele, eu falei, ai, gente, por que que eu fiz isso? Por que que eu chamei o pai desse menino aqui? Me deu Uhum, um pesar, uma dó, assim, sabe? Pesar, porque aí aconteceu, o pai dele era meio violento, uma fala meio violenta, aí todo mundo da escola ficou com medo dele bater no menino lá na claro, escola, claro. e aí o diretor, na hora que viu que ele estava ficando mais exaltado, foi atrás, assim, não, vamos conversar, chamou ele pro canto, aí o menino saiu para tomar uma água e tal, e aí fui embora, eu já estava indo embora mesmo, aí na hora que eu estava chegando em casa, eu mandei mensagem para o supervisor, eu falei, ai, gente, nossa, que dó, por que que a gente fez isso? Por que que a gente chamou? Ela, não, Dani, é assim mesmo, a gente tem coisa que a gente precisa fazer, que não dá para deixar, a gente tem que conversar mesmo com a Faz família tem que parte, né? apoiar, tal, né, que é um pilar, né? E aí hoje é a mesma coisa. Estou falando isso, né, porque eu poderia ser né, assim, não ter essa humanidade Cl- mesmo, assim, essa percepção, Lógico. deixa esse menino para lá, né, e quem tem que resolver isso é a família. E aí hoje a mesma coisa, os meninos bagunçando, falando a aula toda, eu não consegui falar, eu estava fazendo uma produção coletiva, não consegui falar nada com eles, aquela confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo. Aí chamei a vice-diretora foi, Ah, falou, 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 todo mundo quieto, senão vai ficar sem recreio. Aí, beleza. Aí eles ficaram 3 minutos quietos, passou os 3 minutos, eles começaram, passaram os 3 minutos, eles começaram. Aí eu, todo mundo sem recreio. Aí eles olharam assim, todo mundo, sem exceção, vocês vão ficar, não deve ficar sem comer, não, porque vai ter lanche para vocês depois. Mas vocês vão ficar sem recreio. Não, mas eu não tô fazendo nada, tô fazendo nada. Todo mundo sem recreio. E tinha realmente vários que não estavam conversando, que são quietinhos e tal. uhum. Aí, na hora que a vice-diretora chegou, eu falei, ai, pode já tá a fulana descer? Ela, ai, Dani, melhor não. Eu falei, porque ela estava quietinha. Não, melhor não, porque né, a gente tem que ter uma Falou postura todos. firme e para todo mundo, a próxima vez se acontecer, a gente vai pegando os que realmente estão fazendo alguma coisa. Ah, então, assim, é muito fácil, sabe? Assim, é muito fácil você ser autoritária, Nossa. é muito fácil você gritar, é muito fácil você brigar.
é muito fácil, né, assim, chegar com cara amarrada e não falar nada, é muito fácil isso. Difícil é fazer o que eu tento todos os dias, assim, né? Tipo, que é ir ser acolhedora, conversar, sei lá, colocar a mão, assim, encostar no ombro, falar, tá tudo bem, tal, tá, né? Enxergar, Vamos né? fazer, enxergar, assim. Isso é muito difícil, porque é um sistema, infelizmente, assim, o que eu percebo nesse pouco tempo que eu estou na educação, é um sistema que é muito formatado, e muito formatado lá, sei lá, da década de nem sei qual, assim, Nossa, 70, 80, que é aquela coisa assim, o professor é a voz, é a autoridade e ninguém pode falar nada, assim, não pode ter discussão, não pode. Claro que, né, como é que fala assim, coloca tudo no mesma. tipo, generalizando, Estou assim. Aham. generalizando, claro que eu estou generalizando, mas ainda é uma percepção, assim, os professores ainda têm, né, os professores que trabalham do meu lado, assim, muitos deles ainda têm essa visão. Assim, eu entro na sala, não preciso dar bom dia, não preciso dar boa tarde, Nossa. não preciso dar tchau, não preciso perguntar nada do menino, não preciso, eu só vou aqui da matéria, passo treino quadro e pronto, entendeu, entendeu, não entendeu, passo para frente, que é o que o sistema quer também, né? Sim, Você tem claro. que, você tem lá um currículo para cumprir, e aí você tem que cumprir aquele currículo. E aí todo ano eu entro e eu falo, eu não consigo cumprir o currículo, porque eu não vou avançar se o menino não souber o mínimo. Aí eu falo isso e realmente eu não cumpro, eu nunca cumpro o currículo assim o que eu tenho que dar, porque não Não tem dá, como. não tem como. Como é que eu vou avançar com um menino que não sabe o básico, quer fazer, por Nossa. exemplo, uma pontuação numa leitura, assim, ler pontuadamente, né? Dando as Nossa. pausas. Assim, como é que eu vou, sei lá, passar para frente, explicar literatura, sei lá, Nossa. modernismo para o menino, se ele não consegue nem entender o que que é poema, o que que é conto e o que é texto jornalístico, sabe? Então, Não, é e tu ainda muito. tá numa área que a tua matéria, no caso, é a matéria, quem sabe, a principal, né? Português. Gente, É uma e das bases, né? nossa, super. E eu te pergunto assim, né, o que que te levou, né, a ir para a escola pública, né, para o ensino público, assim, que tu disse que teve essa, né, essa transição de, tu fez uma graduação, aí veio para a área de educação, né, e por que que tu optou, né, pelo ensino público, que a gente sabe que no Brasil é algo bem complexo, né? É. Primeiro eu fiz faculdade de jornalismo, que eu tinha um sonho de trabalhar em grandes meios de comunicação em São Paulo, ia ser a mega jornalista política e nananã. E aí, simplesmente, eu formei e falei, quando que eu vou para São Paulo ser jornalista política? Nunca, não Uhum. tem nada a ver comigo, assim, não é isso que eu quero. Mas eu também não sabia o que que eu queria. E aí, quando eu terminei a faculdade de jornalismo, no finalzinho, assim, falei, cara, eu gosto tanto de ler, assim, eu sempre fui uma leitora super ativa, assim, desde criança. Falei, nossa, eu gosto tanto de literatura, eu gosto tanto de ler, eu acho que eu quero dar aula. E aí eu fui para letras. E aí, entre idas e vindas, eu fui para um lugar, eu comecei no lugar, passei por 3 faculdades para formar na quarta, assim, porque eu fui mudando de cidade, enfim. Uhum. Me formei, e aí quando eu formei, eu já trabalhava no serviço público, eu trabalhava na Polícia Militar, eu era assistente administrativo, e aí logo que eu formei, não, antes de eu formar, saiu um concurso para educação de Minas. Aí eu falei, eu quero dar aula, eu vou fazer esse concurso. E aí eu passei no concurso. Aí quando eu passei, falei, então é isso mesmo, agora minha vida é essa, né? Passei no concurso, fui chamada 2 anos depois, mas passei e fui chamada. Foi chamada. E aí, eu sempre quis, assim, né? Queria fazer o concurso para a educação pública, na estadual, porque eu me via, meio que eu falei antes, assim, eu sentia esse. O trem até parece meio arrogante, mas não é arrogante, assim, porque eu sentia isso muito como minha missão mesmo. Falo, cara, eu sou tão privilegiada, eu tenho tantos privilégios, eu tive tantos Sim. privilégios na minha formação, eu estudei a vida toda em escola particular, sabe? Eu ia te perguntar isso, se tu É, chegou a ir para a pública. Fiz a vida Não. toda, eu fiz, não, minha educação básica foi toda na escola particular. Eu fui para a pública quando eu estava na universidade, né? Ah, Minhas faculdades foram na universidade pública. É, então, assim, eu tenho tantos privilégios, né? É isso que eu pensava. Falei, cara, eu tive uma formação tão boa, eu fui tão privilegiado, por que que eu não posso passar isso para sem dúvida.
para as outras pessoas que não têm tantos privilégios quanto eu tenho e eu tive, sabe? E o que eu percebo, Aline, assim, ainda percebo que as pessoas vão muito para a educação pública, né, municipal, estadual, pelo concurso, pela estabilidade que a Sim, gente ainda claro. tem, né? Que a gente ainda tem no cargo público, né? Então, mas muitas pessoas estão ali e não queriam estar ali. Então, é isso que eu sinto, sim, tem muito professor que, não é como qualquer área, enfim, mas na educação, isso para mim tinha que ser pré-requisito, sabe? Nossa. Assim, eu penso, a pessoa tinha que fazer uma entrevista, quase Sim, isso, porque assim, sim. ela tem que, não é só o dom, né? Assim, ela tem que ter o dom de, porque isso daí também, a sala de aula, né? Sempre morri de vergonha de falar, de me apresentar. Meu primeiro ano na sala de aula foi super tenso, assim, eu passava mal com dor no pescoço, Claro. faltei aula já, assim, eu falo isso sempre, até com os alunos mesmo, assim, eu já faltei aula porque eu fiquei tensa, ansiosa, porque eu não sabia o que eu ia falar na aula. Como assim? Eu vou ficar na frente de 40 alunos, eu vou falar o quê? Não, não sei falar. Eu não Aham. tenho conteúdo para passar. Então, eu sempre tive muita vergonha de falar em público, de falar na frente e tal. E aí então, não é só o dom, né? É coisa que a gente vai aprendendo mesmo com a prática. Mas, assim, um pré-requisito tinha que ser gostar das pessoas, gostar de Nossa. pessoas, sabe? Assim, Nossa. e gostar de pessoas, sabe? Gostar de adolescentes, gostar de crianças, porque é muito Muito, difícil, é muito muito. complexo, é muito desafiador, principalmente depois, nesse período pós-pandemia, já era antes, né? Depois da pandemia, com esse retorno presencial, se tornou ainda mais complexo. Então, Tu observa, senti. assim, a diferença hoje, né? Que a gente já tem aí, vamos dizer, um ano, né? Que acalmou, né? Que tem vacina, vamos Aham, dizer, né? Que tem vacina não, né? Que tomamos a vacina. sim, Então, sim. assim, né? Tu acha que tu percebe, assim, das crianças, adolescentes, enfim, alguma diferença, assim, Sim, total. no Não que comportamento? antes fosse fácil, assim, né? Os alunos eram também difíceis, era também complexo, a educação Sim. também era complexa e tudo, mas assim, os alunos hoje, eles estão vindo com uma defasagem muito grande. Hoje, inclusive, eu conversei com uma mãe, ela falou assim, para mim, esses 2 anos que os meninos ficaram como é que chama, gente? Ensino não Online, presencial, né? mas aqui tinha um outro nome. Híbrido? Não, não foi, não presencial, né? Aham. Nesse regime não presencial, para mim, todo mundo tinha que voltar na série que parou. Eu falei, nossa, eu também acho isso. Porque, primeiro, que eles avançaram sem ter conteúdo nenhum. Porque se a gente pegar, né, lá na escola que eu trabalho, tem uns 700 alunos mais ou menos. Se pegar, sei lá, uns 85%, né, vão tirar assim uns 85%, então 15% fez alguma coisa, talvez até Tá. menos, da totalidade, assim. Os outros 85% só entregavam material para terem a presença computada, e pronto. Deu. Eles não sabem nada. Assim, Pois nada é. não, né? Eles não sabem nem o Pouco. conteúdo básico Sim. para aquela etapa de ensino que eles estão hoje. Então, o ano passado, por exemplo, eu peguei primeiro ano do ensino médio, eles saíram da escola no sétimo. Ficaram Uhum. oitavo e nono. E aí caíram no ensino médio, no novo ensino Nossa. médio. Então, eles estavam, assim, esse ano que a escola está começando a se organizar, sabe? Eles estavam, nossa, foi um caos. E, assim, caos de comportamento, emocional, Nossa. conteúdo, né, mesmo, aprendizagem, foi um caos, assim. Então, eu sempre falei assim, eu acho que mais ou menos. A gente vai demorar uns 3, 4 anos, uma visão bem otimista, para que se tenha essa distorção, sabe, de Nossa. idade, série e conhecimento para aquela etapa, né, conteúdo para aquela etapa, seja minimamente sanado, sabe? Não, o Porque estrago que a pandemia fez em todas as mais áreas, né? Mas isso, a educação, na gente. educação, principalmente a educação pública, né? Assim, professores de escola particular que eu tenho contato, assim, falam que na Hum. escola particular também tem se percebido essa defasagem, né? Alunos mais indisciplinados, nem indisciplinados, mais desatentos,
Porque o celular, eles ficaram no celular, né, 24 horas por dia, 7 Óbvio, dias por semana durante 2 anos. péssimo. Então, e eles não sabem usar, né, a tecnologia. Na verdade, sabem usar, mas não sei também se sabe, né? Porque parece que é uma visão até nós de adulta, assim, eles não sabem Não, usar. Talvez eles saibam, mas para a aprendizagem mesmo, assim, né? Para o educacional, não não. sabem. Hoje o menino me perguntou, inclusive, ele tinha que fazer uma prova, e a prova estava em PDF. Aí eu falei assim: você não tem leitor de PDF? Não, ele, o que é isso? Assim, ele não sabia o que era PDF, mas se eu perguntar de todos os jogos online que existe, ele vai Óbvio que saber, sim. né? Então, Não, que mas sabe o que me pegou até, Dani? Tu falou isso, mas assim, e na escola pública, mas não tem. Deve ter, obviamente, casos de criança e adolescente que não tem computador em casa, celular para poder sim, estudar. Como sim. que faz isso? Então, na escola, porque eu comecei a pandemia numa escola e terminei na outra, mas o esquema do Uhum, Estado era o mesmo, assim. sim. Os alunos que não tinham celular, né, que não participavam de nenhum grupo, porque a gente não tinha aula online. Então, tinha-se o material, criaram-se os grupos de WhatsApp, o Ah, Estado fez uma plataforma, como se fosse uma sala de aula, então alguns materiais eram postados ali, e tinha esses grupos de WhatsApp, que às vezes, principalmente anos iniciais, os alunos tiravam dúvidas, famílias tiravam sim. dúvidas com o professor, mas anos finais, ensino médio, quem quer ver conteúdo no meio de uma pandemia, né? Assim, enfim. Aí os alunos que não tinham acesso, né, não tinham nenhum acesso, na escola que eu trabalhava antes, tinha muita zona rural, aqui também tem, Uhum. no entorno, então não tem esse acesso fácil, né? Internet, computador e tal. Fazia essa impressão dos materiais, porque vinha o material todo do estado, aí imprimia-se esse material de todas as matérias, mandava para esse aluno fazia e devolvia feito, porque era a presença dele, era esse material. Para saber se o aluno não estava evadido, ele precisava devolver esse material. Então, era Nossa, isso. Mas esse material, ele não era corrigido pelos professores. Então, não era tem, material, então, era só. Não. Não tem uma forma. um Não teve uma controle, sei forma de lá. avaliação. Controle até tinha por conta da questão da evasão, né? Assim, Tá, para que a superintendência soubessem, né, que aluno que que estava tá evadindo, que indo. não estava, né, que estava recebendo ou não material, né, Sim, para tá tomar as chegando nele. providências legais. Só que era isso, assim, era receber material, fazer, e aí o que acontecia? Os meninos tinham material que chamava PET. E aí você digitava lá no Google, PET número 3. Tinha resolução do PET no YouTube toda. Então, assim, eles não tinham nem trabalho de pensar e Nossa, tentar escrever qualquer coisa lá, não. Eles pegavam tudo, copiavam, pronto. Então, nossa. assim, É o resultado, né? Esse é o é, resultado, né? De um... é, é. E aí esse retorno, né, assim, principalmente o ano passado, que voltou mesmo presencial, porque o ano retrasado ainda teve um híbrido, poucos Aham. alunos iam. Aí, o ano passado que voltou presencial mesmo, a gente viu, assim, uma grande defasagem. Por exemplo, hoje eu tenho aluno no 6º ano que não sabe ler nem escrever. Ele não foi nem alfabetizado, alfabetização com 6 anos de idade. Ele está lá com 10, e aí a mãe mandou, eles tiveram muito problema durante a pandemia, eles não sabem ler nem sabem escrever, né? Tem um cuidado especial, Gente, com meu filho está no 6º ano. Então, assim, é olha, muito, é um rumbo, assim, na educação muito, muito grande, claro, e muito há de se grande. ter muito, assim, tinha que ter muito, assim, amparo mesmo, né, para os professores, para quem está trabalhando ali na linha de frente hoje, né? Eu tenho uma história muito assim com a minha filha, que ela chegou em casa há pouco tempo agora, da escola, ela tem 5 anos, né, Aurora? E ela disse assim, mamãe, como que o professor e a professora cuidam de uma turma inteira? Olha a cabeça da criança, né? Uhum, São uhum. 18 crianças, né? Para dois professores. Ela, quer dizer, que não impressiona ela. Como que consegue cuidar? Tipo, como que ela trouxe isso? O que será que ela enxerga ali, né? Aham, aham. Que ela percebeu que não é fácil, né? Cara, não é fácil, né? Não é.
É muito fácil, Aline, se você é isso, se você chegar com essa postura de autoridade, se você não se importar com o que você está passando, se alguém está aprendendo, se não está, se você efetivamente só passar o conteúdo, o livro didático, faz aí, copia do quadro, resolução é essa, pronto, acabou. Aí é muito fácil. Muito Mas fácil, não. Aí é fácil. é mais Mas fácil. é mais fácil. Mas eu acredito, sim, que se você ser professor efetivamente, que é isso, né? Parar, o que que essa turma está precisando, pensar, não está dando certo desse jeito. Hoje eu fiquei uma aula, quase 1h20, fazendo mapa de sala. Em vez de dar matéria, eu fiquei fazendo mapa de sala, onde que cada um senta dentro de sala. Aí, na hora que eu Nossa. acabei de fazer assim, falei, gente, eu sou boba demais, para que que eu peguei essa responsabilidade para mim? E os meninos até riram. Falei, ninguém me deu essa responsabilidade, eu que peguei ela e quis fazer. Para que que eu quis fazer isso? Assim, Para quê? para que isso? Para que que eu quis fazer esse trem? É só para. Mas é isso, assim, ter esse olhar. Acho que a palavra é essa, mais humanizado, sabe? Assim, ter esse olhar Sim, mais humanizador mesmo, entender que ali são. Ali tem pessoas que têm histórias de vida que eu não sei claro. nem por onde se passa, né? Assim, Nossa. e elas estão ali com aquele determinado comportamento, é porque tem alguma coisa, eu ouvi isso essa semana mesmo, assim, tem alguma coisa por trás, tem uma história de vida de Perfeito. família, né, dela mesma, e de Traz a tanto que bagagem. tem uma bagagem, assim. Aí É, não, pode não, falar, pode pode falar. falar. No comecinho da aula antes do carnaval, eu tô dando aula para o sexto e para o nono. Aí uma turma de nono ano, eu estava conversando com eles, aí uma menina falou assim, a gente podia ter uma psicóloga aqui na escola. Aí eu falei, mas como assim? Ela falou assim, não, para ouvir as nossas questões, assim, porque às vezes a gente traz problema de casa e acaba atrapalhando o nosso aprendizado. Então, era só uma pessoa para ouvir a gente. Cara, é isso, Nossa. assim, né? Você ter esse olhar realmente acolhedor, que aquela ali é uma pessoa, né? Uma pessoa igual a mim, com a mesma bagagem que eu Claro. tenho, assim, né? Com as mesmas questões que eu tenho, né? Com as mesmas experiências, não as mesmas, né? Semelhantes, Sim, com mas essas sim histórias. com as Gente, o histórias, que que não questões, passa dentro da sua casa, problemas. né? Exatamente. Gente, não, o que eu ia te dizer é do link que eu acabei fazendo aqui com a maternidade. Porque a gente, assim como a educação, né, tudo tá linkado, mas a maternidade também, a gente vem, na nossa geração, ficava de castigo, apanhava, né, tinha uma figura de autoridade que é pai e mãe, criança obedece, criança não pode dar opinião. E a gente vem reformulando isso, aprendendo com os nossos filhos na maternidade todo mundo tem, todos somos iguais, estamos todos aprendendo ali, né? Então eu fiquei pensando assim, como tu tem esse desafio hoje em casa e na escola, né? De ter esse cuidado para não ser uma figura de autoridade e estar ali tanto com teu filho como com os teus alunos, enxergando um ser humano ali na tua frente, né? Sim. E a maternidade para ti hoje, né, Dani? Como que tem sido assim para ti maternar nesse momento da vida? Nossa, uma loucura. É o caos. Eu sempre falo isso. Passa fase, chega fase, e eu sempre falo isso, é o caos, assim. É árduo. No que tem de mais caótico mesmo assim, de mais, né, intenso, assustador, o que tem de mais do amor mais profundo, assim, né? São os dois extremos o tempo todo, 24 horas. Né? E é isso. É, eu sempre fico pensando nisso, assim, ser mãe sendo essa figura, que é a mesma coisa, né, da professora, assim, sendo essa figura de autoridade, você vai fazer isso porque sim, porque você tem que fazer, porque né? Claro que tem uma hora ou outra que, obviamente, que não, é isso e pronto, acabou. Claro, O somos meu humanos. filho, Antônio tá, tudo dele é mais agora. Aí a gente fala, Antônio, não dá para você subir, não pode subir aí. Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, aí a gente vai falando aí tudo dele. Mas ele quer ter argumento para tudo. Então chega uma hora e fala, não pode, porque não pode, pronto, acabou. Aí o Pedro, meu marido, até falou outro dia assim, mais nada, Antônio, mais nada, é isso e pronto, acabou. Aí ele parou um pouquinho, mas não sei o que, não sei o que. Então, isso é muito cansativo, né? Assim, você ter Claro. se acreditar nessa educação, né, mais positiva, mais acolhedora mesmo assim, né, de Sim. ouvir o que é que ele está sentindo, o que é que ele está pensando e tal. Nossa, é árduo, né? Nossa, Porque, nossa senhora, tem hora que
Nossa, minha vontade era só fazer igual minha mãe fazia comigo, assim. Não pode, não pode, dá um grito, acabou, pronto. Chega. Não respira, sabe assim? Não Aham. respira. E tu me trouxe para aquela Dani dali que tu contou no início, né? A Dani criança que estava lá, que era questionadora. Sim, sim, E que a sim. professora, tipo, olhava para aquilo e, tipo assim, ela não curtiu aquilo, né? É, Tu ficou sem lanche, sem o intervalo, sem né? recreio, é. Sem E aí, recreio. e quando o Antônio começa a perguntar demais, aí me vem isso, fala, eu sou assim, eu questiono tudo, eu problematizo tudo. Claro que ele vai ser assim, e eu vou ter que responder tudo, assim, né? E meu papel é esse aqui, assim, eu sou assim. Como é que eu não quero que meu filho seja desse jeito, né? Assim, eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo. Eu Claro, tenho que claro aprender a que lidar sim. comigo, com esse, né, os meus mil questionamentos e as problematizações, para eu aprender a cada dia a lidar com ele, né? Assim, como é que eu falo? Não, você não pode falar isso. Você não pode. Não, não quero te responder, não. Como que eu vou falar isso com ele? Assim? Eu estou me Exato. calando também, né? Nossa, Então, anos de terapia numa frase. Anos de terapia, porque é isso, sabe, Dani? Gente! Não, e assim, eu fiquei agora, eu queria te perguntar, assim, né? Porque, enfim, né? Eu poderia, que nem eu já te falei, né? Eu poderia estar num bar contigo no Rio de Janeiro, batendo um papo, que isso vai acontecer esse vai ano, se a acontecer. Deusa permitir, mas né, o tempo aqui ele é mais curto, né? Mas assim, e eu tenho certeza que quem escuta sempre tem alguém que precisava ouvir isso naquele momento, né? Isso é muito importante da Uhum. gente dizer que para isso que servem esses espaços de fala, lugar de fala, né? Mas eu queria te perguntar, porque tu hoje, né, é mãe, né? A tarefa mais árdua da vida de um ser humano, né? Sem sombra de dúvidas. É professora, né? É casada. Tipo, tu tem vários hoje papéis, né, que te definem, né, hoje como pessoa Dani, assim. Mas eu queria saber, dentro disso tudo, sabe, o que que hoje te faz sentir viva? Nossa, Tu, Dani, mulher, sabe, sem esses papéis, o que que te faz sentir viva? nossa, que difícil, hein? É difícil eu pensar nisso, assim, né? Fora dos papéis representados, assim, né? Dos múltiplos, dessas múltiplas pessoas que sou É, eu mesma, assim, né? É, sei, assim, o que me vem agora é que, sei, acho que me faz sentir vida é que viva é, sei lá, querer conhecer mais, conhecimento, sabe? Sim, é querer, sei lá, viajar mais para conhecer outras culturas, é ler mais livros para conhecer outras vozes, sabe? Assim, é aprender mais para poder ensinar também. Eu acho que tem a ver com conhecimento mesmo, assim. Eu me sinto viva porque ou para conhecer mais coisas do que eu já conheço, para saber mais coisas do que eu já sei, sabe? que Eu acho que tem a demais. ver com isso mesmo, com querer aprender para passar, sabe? Assim, Essa é a Dani, né? para Essa é a Dani. ensinar. Mas eu falei na terapia semana passada que é muito difícil pensar demais, né? É muito Poxa, difícil questionar e problematizar tudo. Eu falei, eu queria ser só uma planta. Aí ela, como assim? Eu queria ser uma planta, assim, que eu vou, o vento vem, eu vou, o vento vai, eu vou para outro lado. Se alguém me tirar do lugar, né, me arrancar e me colocar num vaso, alguém está fazendo isso por mim. Se alguém quiser pisar em mim, pronto, né, eu tô lá esmagada, assim, porque é muito complexo ali, né, muito cansativo, sabe, assim. Ao mesmo tempo que eu sinto que isso me faz, né, me sentir viva, isso querer claro. saber, querer estudar, querer ler, querer ver um monte de coisa, querer conversar né, com pessoas né, que têm conhecimento de mundo, conhecimento intelectual, enfim, estudar mais e tal, é muito cansativo, assim, porque com isso vem assim, milhões de questionamentos, milhões de problematizações que, em grande parte dos casos, na grande maioria das vezes, não tem nenhuma resposta, né? E Sim, aí eu não vou encontrar a resposta mesmo, e a beleza de tudo tá essa é a nisso, né? vida. Porque eu vou estudar, vou ler, não vou ter resposta para mil questionamentos. Mas isso é muito cansativo, né? Assim, é uma cabeça que não para, assim.
né? Não tem essa pausa que é a minha grande questão da vida, que é isso, né? Procurar essa pausa, esse respiro, né? O que que me faz pausar, que momento que eu preciso Isso. fazer isso, né? Enfim, então, Não ficar tão pensante assim, né, Dani? Vem então, mais pro corpo, né? é. E hoje, né, qual a tua relação com o corpo, com o teu corpo hoje, né? Hoje eu tô feliz com ele, sabe? Inclusive, eu fui na nutricionista ontem, e aí eu tô fazendo acompanhamento com ela, e o meu resultado foi super bom, assim, né, de tudo, de tanto questão alimentar mesmo, eu tava comendo muito mal, melhorei minha questão alimentar, conheço meu corpo, né, consequentemente, e consequentemente meu emocional e tal. Então, hoje, né, eu beirando meus 40 anos, que estão aí, né, batendo na porta, eu tô muito satisfeita, sabe, assim, com que eu estou construindo, assim, né? Tanto o corpo, o externo, assim, né? Uhum. O físico externo, quanto essa percepção mesmo do meu corpo, né? Do que me dói, do que me faz sentir determinada coisa, essa percepção do corpo que antes eu não tinha, assim. Tinha uma dor de cabeça, sei lá porque eu tô tendo dor de cabeça, né? Ah, meu pescoço está doendo, não sei por que meu pescoço está doendo, assim. Hoje eu consigo ter essa percepção muito mais clara, sabe? Do por que aquilo, por que aquilo está mexido, né? Ou por que eu preciso mexer aquela parte do corpo, por que eu preciso me alimentar melhor, por que o exercício é importante, enfim, assim. Hoje, né, falando com você hoje, inclusive eu pensei nisso essa semana, ontem, que eu estava na academia, eu estava pensando nisso, assim, falando como que hoje eu aqui, né, assim, tô fazendo academia, musculação, trem que eu detesto. Tô aqui fazendo musculação e, cara, tô bem, assim, tô satisfeito de ficar aqui suando, Uhum. pegando peso e, sabe, e ir Coisa lá, né, com boa. aquela coisa de academia, aquela coisa, né, do corpo perfeito. E aí, não, tô aqui, tô bem, tô satisfeito, sabe, tô fazendo um negócio que eu tô sentindo que tá me fazendo bem de verdade, sabe? Que lindo. Porque, É uma reconciliação com o corpo mesmo. exatamente, porque minha relação com o corpo nunca foi boa, assim, né? Eu sempre Uhum. tive muitas questões, enfim. Mas hoje tô satisfeita, Que tô ótimo. feliz. E ouvir isso ainda mais de uma mulher mãe, né? Que a gente sabe que o tempo É, é muito mais curto de se cuidar, de poder ter é. esse olhar, assim, que coisa Sim, boa. sim, Nossa, que sim. ótimo. Senti que eu precisava disso, sim. No final do ano passado, no meio do ano passado, assim, passei por várias questões físicas, assim, coisas bobas, né? Não foi nada demais. Mas que eu não tinha, assim, de muita tosse, ficar gripada direto, até que eu peguei Covid, eu nunca tinha pegado, peguei no final do ano passado, em novembro, e assim, várias coisinhas que foram minando mesmo minha imunidade, sabe? Falei, cara, tem que rever isso, nunca aconteceu isso comigo, assim, né? O que que tá Claro. acontecendo? O que que eu preciso reformular na minha, né, no meu dia a dia? Como é que eu preciso enxergar meu corpo, né? O que que eu preciso comer melhor? Assim, esse cuidado mesmo. Até uma amiga me falou semana passada, disse, eu tô mais preocupada agora com o autocuidado. Ai, que brega isso, né? Autocuidado, todo mundo fala isso. Falei, mas é isso, né? Mas Assim, é, virou um lugar comum, mas é isso, né? Esse cuidar mesmo, esse acolhimento, principalmente, que é o que você falou, principalmente depois que a gente né, se torna mãe, nossa, minha vida para mim era só ele, assim, só o Antônio, e nunca vou sair daquele turbilhão ali. Na hora que eu saí, né, que tem pouquíssimo tempo atrás, assim, eu saí e falei, cara, né, existe vida e eu preciso me cuidar, assim, existe vida. eu preciso ter esse olhar, porque, né, assim, é mais um chavão, assim, se eu não me cuidar, como é que eu vou cuidar dele, assim, né? Nunca, né? Se eu não estiver bem comigo, como é que eu vou estar bem com ele, né? Vai refletir nele, né? É, Essa semana, exatamente. Dani, eu escutei de uma mãe, né? O filho dela hoje tá com 15 anos, né? Mas que é a primeira vez que ela foi ao cinema com as amigas, agora no feriado de carnaval, porque foi a primeira vez que ele viajou com amigos, assim, e Uhum. ela pôde relaxar, porque não tem rede de apoio, mãe solo e tal. Cara, aquilo mexeu comigo Nossa, de uma maneira, ela não tinha ido no cinema imagina, ainda. 15 anos, 15, ela começou a fazer 15 anos. academia no ano passado.
quando abriu as academias ali, ela começou a fazer. Uhum. Isso me deixou tão chocada. Porque, cara, ela Quem tá disse: olhando, né? Assim, quem tá olhando essa mulher? Ela tá ninguém. completamente invisível, E tá invisível. completamente invisível. Ela me trouxe que daí no horário que ele estava na escola, era o horário que ela tinha para cuidar da casa, das coisas que a Uhum. gente sabe que Sim, é uma tarefa interminável. Super casa, né? Tudo. sim, sim, sim. Cara, que isso? Sabe? Me deixou muito assim, é claro, uma outra realidade, né? Mas assim, muito impressionada como a gente se abandona, sabe? E que ninguém vai vir É. nos resgatar. Exatamente, é questão desse de ser invisível mesmo para a sociedade, né? Quem que é Uhum. essa mulher aí? Como assim, gente? Como assim ninguém nunca chegou para ela e falou assim: eu fico com seu filho, vai lá, Nunca, né? Sai, vai no barzinho, vai no cinema que for, vai nunca. assistir uma peça de teatro, vai, sei lá, dorme no hotel na cidade mesmo, de uma Não. noite para outra. A mulher acaba se acostumando que é assim mesmo. Assim, sabe É, aquela coisa meio que assim, ó, é a minha vida. Fazer o quê? exatamente. Porque É não isso, fazer o tem, quê? não enxerga, assim, é muito triste, sabe? Por isso que maternar é político, por isso que viver é político, né? Sim, E a sim, gente tem que sim. falar sobre isso, né? Sempre. Reforçar. Por mais mulheres que tenham o direito de ser livres, né? E se E é olhar, muito, assim. e é muito essa coisa do falar, né, sobre a maternidade. Eu tive uma discussão com minha mãe tem pouco tempo atrás, porque eu falei um dia que o Antônio estava insuportável. Aí ele estava, enfim, estava com dor de ouvido, estava insuportável. Aí ela, como assim, Daniela? Você vai falar que seu filho está insuportável? Como você vai. Brigou comigo, Aline, assim. O trem ficou tão grandioso, eu falei: não, mãe, você tá de sacanagem. Me desculpe, mas você tá de sacanagem. É o meu filho, ele está insuportável, e graças a Deus, né, aos deuses, às mulheres e à sociedade menos patriarcal, que eu posso falar isso. Verdade. Que assim, você não pôde, eu ouvi isso até no outro podcast também, assim, você não Não pôde pôde falar falar, isso. mas Você sentir, sentiu isso. sentiu. Você sentiu isso em vários momentos, assim, você não pôde falar isso. Cara, e isso não diminui o que eu sinto por ele, o amor que eu sinto por ele. Eu não vou Nunca. deixar de cuidar, eu não vou deixar de saber o que está acontecendo por ele. Mas sim, que bom que eu posso falar isso do meu filho. Então, eu falei assim, né? Isso é uma Libertador. relação, é uma relação, né? A conversa que a gente estava tendo. Eu falei assim, isso para mim que é uma relação saudável, uma discussão que um ouve, o outro escuta, o outro fala. E se você quiser, se você não quiser ouvir eu falando, eu não te falo mais nada sobre isso, assim, né? Nossa. Mas eu acho que é saudável, isso é uma conversa saudável, né? Você está ouvindo o meu posicionamento, você vai dar seu posicionamento. Se eu concordar com ele, ok. Se eu não concordar, a gente vai discutir, pronto, acabou. Então, assim, ainda bem que eu posso falar isso, né? Ainda bem que hoje eu posso chegar, Nossa. sentar com uma amiga, falar. E essa mesma amiga, semana passada, eu conversei com ela, ela falou assim: cara, eu tenho coisa que eu tenho mais saudade antes de eu ser mãe é ser dona do meu tempo. Eu não sou dona mais do meu tempo. Nunca. Tudo gira em torno dos nossos Ah, filhos. Falei, é. Então, assim, ainda bem que a gente pode falar isso. Imagina se eu ficar. Aí eu falei isso com minha mãe, falei, mãe, minha maternidade. Ih, deu um pau aqui, Aline. não, mas é a imagem. Oh, eu tô ouvindo Ah, bem. É a tá. imagem. Tá, Alguma coisa na internet. tá. É, eu falei assim, mãe, a minha maternidade. E a maternidade, ela não é conto de fadas, não. Não existe isso, não, conto de fadas. Eu não vou falar aqui que está sempre tudo bom, tudo maravilhoso. Não, não tá. Não é. E isso não quer dizer, né? Voltei, não quer dizer Não. que eu não ame, que eu não cuide, que eu não goste, que eu não, né, que eu não queira estar perto. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que eu posso falar que eu sinto, né? E eu sinto isso hoje. E Amanhã que eu não vou bom que sentir tu mais. falou, Dani. Cara, não Dani, tem porque como, né, assim, Aline? Não tem para como a onde gente foram, ficar. não tem, para onde foram as palavras não ditas dessas mulheres? Para Exatamente, onde exatamente. será que foram? Pro corpo, né? Para minha mãe, eu sei para onde que elas foram. Para isso, para uma voz que grita, né? Eu sempre falo isso, eu falo isso com ela, para uma voz que grita, para uma repressão, assim, Nossa, né? De tudo, de mil dores, é isso, mil dores no corpo, enfim, né? Vai, o que você falou, vai tudo nossa, pro corpo, né? Vai tudo pro corpo. nossa. Então, que bom que eu não quero isso para mim, né? Eu não quero que E meu nem para corpo ele. fique isso nem para É ele. uma maneira de te libertar, né? Esse ser É. humano que tá Não, e aí eu pesado. falo assim, Antônio, não quero pensar agora que eu tô muito chateada, eu tô muito brava, sabe? Às vezes eu falo assim, cara, eu tô achando que ele é um adulto, né? Assim, que eu tô conversando com igual, mas tá funcionando, sabe? Assim, Mas eles ele entendem percebe, tudo.
Ele percebe, fala, ó, não quero. Aí ele vem, não, mamãe, não quer agora, me dá um tempo, deixa eu respirar. Deixa eu respirar, daqui a pouco a gente conversa. E pronto, sabe, assim, que bom, né? Que bom que eu tive um Ai, episódio péssimo de gritar e gritar. insuportável. E sabe o que que aconteceu? Nada, porque ele continuou chorando, ele continuou bravo, ele começou a gritar, e aí ficou nós dois gritando igual uns dois doidos Isso. dentro de casa, e não resolveu nada. Ficou tudo do Não, mesmo jeito. deu Piorou, tudo, né? Porque eu sim, tudo fiquei a mesma coisa. estressada, ele também, e ninguém desestressou. Então, assim, aqui não funciona desse jeito. Então, para mim, não funciona dessa forma, né? Então, mas é difícil, assim, é difícil, porque é uma desconstrução todos os Poxa. dias, né? Assim. É, e eu digo muito assim, né? Eu sou mãe de menina, né? E eu sou volteira à Aurora, né? Eu digo assim, cara, se eu não mostrar para ela na prática como é importante a gente falar o que sente, a gente estar, Sim, sim. né? A gente sentir, na verdade, como, o que que eu tô ensinando para minha filha, É, passando para ela e para as próximas gerações que vêm aí, né? sim. Nossa. E Antônio, coisa mais fofinha que eu tive a oportunidade de ver esse ano, coisa mais querida. Não, e aí é engraçado que aí ele fala assim, quando ele tá bravo, aí a gente chega, o que que tá acontecendo aí? Eu tô muito bravo. Aí fica assim, eu tô muito Excelente. bravo. Então tá, na hora que você acalmar, você vem conversar, pronto, sabe, assim. Perfeito. Porque ele tem direito de estar Então, bravo, porque ele também vê isso na gente, ele vê que a gente fica, né, que eu furioso. fico, que o Pedro fica, que a gente fica nervoso, estressado, sem paciência, tá triste, ele vê isso e tá tudo bem, né, assim. O que cabe ali, né? Não vou ficar discutindo na frente dele, né? Enfim. Não, claro. Mas ele entende, e aí ele consegue também, quando ele tá sentindo alguma coisa, às vezes nem é porque ele tá bravo, tá com raiva, mas ele fala, eu tô com raiva. Às vezes ele tá com sono, às vezes ele tá, sei lá, com fome ou qualquer outra coisa, mas ele consegue se expressar de alguma forma, né? Então, assim, Querido. É que bom que livre. eu. É livre, é. Que O que eu não demais. fui, né? Assim, que eu acho que a nossa geração não Nossa foi, né? geração. Nem pouco. Nossa Foi geração foi castrada e agora completamente está tentando engraçado. encontrar, né? Encontrar É, a alma, se é, encontrar, né? É muito isso, incrível isso, muito mesmo. Se né? libertando, se permitindo falar, Sim, tagarelar, não se é verdade? permitir, exatamente, É ué. isso, se dizendo para si mesmo assim, ó, eu tenho sim o que falar, né? Eu tenho, né? E a minha voz merece ser ouvida. Dani, eu poderia te escutar e conversar contigo por horas, mas eu tenho que ir chegando ao final. Mas eu tenho uma última pergunta, né? Pergunta assim, para Dani, mulher, assim, como que tu se enxerga, assim, bem velhinha? Mas assim, ó, bem velhinha eu tô falando. Como tu te enxerga? Pois é, isso é muito doido também, porque eu nunca me imaginei velha assim, sabe? Nunca. Minha vida sempre, né? Eu sempre fui muito sonhadora e tal, mas minha vida parava no momento que eu encontrava o príncipe encantado e casava. E pronto, minha vida parou aí, assim. Nunca fui para frente. Mas hoje, eu acho que eu me vejo morando num. Eu gosto muito de mar, assim, e gosto muito de mato. Então, eu me vejo morando no meio do caminho, assim, sabe? Num lugar meio rural, mas bem próximo ao mar, assim, sabe? E super ativa, pô, sei lá, lendo muito, viajando. Eu e meu marido, a gente tem um sonho de, né, futuramente comprar um motorhome, né, Demais. sair viajando e tal. Então, eu acho que eu me vejo assim, livre mesmo, assim, viajando e é, eu também não vou ter outro filho, assim, mas eu gostaria de uma família grande. Então, talvez na geração do Antônio, né, se ele quiser ter filhos, eu me vejo uma família assim, né, rodeado de neto, de bisneto, assim, uma família grande, mas sendo essa pessoa livre, sabe? Assim, que eu estou descobrindo agora como ser viajando, conhecendo, lendo, não perdendo a essência mesmo, assim, da vida, sabe? Essa coisa que você acabou de me Querido. perguntar, assim, essa essência de, né, do conhecimento, do saber e de, né, querer sempre procurar mais para passar, né, assim, Que é para... o grande motivo que uma pessoa deveria te conhecer hoje. E estão aqui te conhecendo. Esse é o grande motivo, entendeu? Por isso que seria interessante hoje te conhecer. Por isso, eu acho que vai ser vizinha, porque eu também quero morar num lugar que tenha mar e que tenha mato e muita Pois planta. é, Então, acho que a gente vai é. ser vizinha.
Uai, Dani, pode ser um querida, projeto, né? olha aí, por que não? Essas velhas Por tudo que unidas. não? Tem cachorro, aqui também tem, tá Tem tudo sob uma controle. cachorrinha. Criança, porque é horário, né? Tá tudo certo. É. Dani, quero te agradecer primeiro por tu Ah, ter obrigada eu, aceitado nossa. esse convite. Demorou, mas aconteceu. Demorou, mas aconteceu. E de te perguntar como foi pra ti essa conversa, se doeu muito, como que foi, se tu tem alguma Não, mensagem para não, deixar. eu achei que eu fosse ficar bem tensa, assim, bem nervosa, né? Bem nervosa, porque eu tenho muito essa questão da fala, né? Assim, quando a gente começou, quando a gente se conheceu, era a minha grande questão, né? Eu não falo, eu tenho muita vergonha da minha voz, assim, né? De falar o que eu quero, o que eu sei para o mundo. Então, hoje eu acho que eu estou chegando nesse lugar que eu busquei lá atrás, né? No começo da pandemia. Então, eu achei que fosse doer mais, assim. Inclusive, eu já quero até me convidar para uma próxima, para um round 2 de Guria, entrevista. eu sei que vai ter que ter round 2. Eu tô pensando em como que eu vou projetar algo interessante, mas já tem Aham, vários round 2 rolando por aqui. viu? Eu vou ter que Já estou fazer. até pensando nisso. Já senti, eu já senti. É, Quem sabe presencial? Quem sabe tu pois não vem aqui é, na minha Serra Gaúcha para dar um passeio e aí a gente pois faz é, uai. presencial? Ué. Ótimo, pode ser uma. Ai, querida, é um prazer, foi uma alegria esse Ah, ano poder prazer ter te meu. visto pessoalmente, né? E dizer que assim, eu tô muito Obrigada. feliz que tu tá aqui. Muito mesmo. Que tu possa Obrigada, Aninha. falar mais. Quem sabe teu Obrigada. podcast não vem por aí depois, que eu sei que tem projetos por aí. Pois é, tem algo no ar aí, mas ainda não consegui colocar ele no papel, não, mas Venha, venha. tô no processo. É isso aí, Tagarelar nasceu desse lugar, assim, de sei lá, não vou fazer isso, que loucura, e ele tá Uhum. aí, tá no ar. Pronto, e tá, né? E é Olha, muito eu legal. ouço todos, né? Eu deveria ter falado isso antes, eu já ouvi todos. Super me acompanham nas minhas caminhadas aqui. Eu moro perto de uma estrada de terra, então, quando eu consigo caminhar, assim, dá acho que 7 quilômetros. Acho que é isso, acho que são Bastante. 6 quilômetros, 7 quilômetros, uma coisa assim. Então eu vou e volto escutando e faço companhia, assim, é super. E é o que você falou, assim, sempre tem alguma mensagem, às vezes assim, não, vou ouvir essa pessoa aqui, mas nem conheço, não sei quem que é e tal. E sempre vem uma mensagem, né, vem aquele sopro assim, nossa, eu precisava ouvir Sim, isso agora, eu precisava sim. ter essa percepção de tal coisa. Então, É. você me acompanha também no meu Ai, dia a coisa dia. boa. Que bom. E é Obrigada. ótimo isso, saber disso é muito revigorante. Fico muito feliz, Sim, pode querida. continuar. E pode me chamar várias vezes. Vou te chamar de novo pro Round 2 e Então tá eu tô bom. torcendo que tenha algo presencial por aí na jogada. Vamos Então tá ver. bom, combinado. Um Querida, beijo, muito Aline. obrigada. Um beijo para quem Obrigada. nos ouviu até aqui. Tchau, Beijo, tchau. Até o obrigada. próximo. Até.